pessoal, vamos continuar agora então o nosso estudo da biblioteca JavaScript jQuery e hoje a gente vai falar sobre eventos, né, que são os gatilhos e ações disponíveis dentro da biblioteca. O jQuery ele é programado baseado em gatilhos e ações, né? A gente vai chamar esses gatilhos e ações de eventos que acontecem na nossa página. Esses eventos eles podem ser disparados, né, através de gatilhos, e esses gatilhos eles podem ser disparados tanto pelo usuário quanto pelo navegador, né? Por exemplo, nesse nosso exemplo a gente tem dois tipos de gatilho. Um gatilho que foi disparado automaticamente pelo próprio navegador, né? Ou seja, aquele primeiro azinho ali, que é um gatilho. A gente tem o seletor document, que se diz respeito ao documento inteiro da página, e o gatilho ready, né? Então percebam que os gatilhos e as ações, né, os nossos eventos, eles vão ser acionados sempre depois do seletor. Então você tem lá cifrão, alguma coisa entre parênteses, ponto, evento, né? Então o primeiro gatilho nosso é o gatilho ready, ou seja, quando o documento estiver pronto, quando a página estiver carregada, dispara-se um gatilho, né, a qual pode executar o que está ali dentro, né, executar a função que foi implementada para esse gatilho. A função que foi implementada para esse gatilho é a definição de um novo gatilho, ou seja, o gatilho clique do seletor button só funciona quando o gatilho ready do document for acionado, né? Então, a gente tem um gatilho que depende de outro gatilho, né? Logo em seguida, no B, a gente tem uma ação, que é o hide do seletor P, ou seja, ocultar o parágrafo P quando? Né? Quando o gatilho clique do botão for acionado. Então a gente programa jQuery sempre pensando nos eventos que podem acontecer na página. E esses eventos são gatilhos que vão desencadear outros eventos, né? E esses eventos que são desencadeados podem ser outros gatilhos ou ações. Essas ações elas podem ser encadeadas. No caso aqui do nosso exemplo, a gente tem uma instrução que é o write do P, mas poderia ter outros passos ali determinados para um clique de botão. Não precisa ser apenas um evento para um gatilho. Um gatilho pode desencadear vários outros eventos aí no seu acionamento. A gente tem aqui uma lista de eventos do tipo de gatilho, né? Do clique até o mouse up, são gatilhos que podem ser aplicados a qualquer elemento HTML, né, dentro da tag body. Então, por exemplo, o primeiro ali é o mais conhecido, a gente já usou muito dentro dos nossos exemplos, é o gatilho de clique. Né? Então, se eu aplicar um gatilho de clique no elemento HTML, ele é disparado quando eu clicar nesse elemento. Pode ser um button, pode ser um P, pode ser uma table, né? Qualquer elemento desses do HTML, div, span, tudo que você pode colocar ali dentro da tag body pode servir de gatilho para acionar baseado num clique. Né? O dbClick é do double click, quando você clica duas vezes, né? Semelhante ao double click que você dá, por exemplo, para abrir um arquivo ou um programa no seu Windows. Né? Então, dois cliques também aciona um gatilho em qualquer elemento. Mouse Enter é aquele gatilho que é acionado no momento em que você encosta o mouse no elemento que está com o gatilho. Então você não precisa clicar. Só o fato de você passar o mouse por cima ali na entrada dele, ele já aciona esse gatilho. O mouse leave é o processo inverso. Né? Quando eu entrei com o mouse no elemento e ao retirar o mouse desse elemento, então quando ele se completa a saída, eu disparo o gatilho. Também não precisa de clique, né? Só o evento de sair do elemento. O mouse down e o mouse up, eles já estão relacionados a pressionar o botão do mouse, né? Semelhante ao clique e double click. O mouse down, ele aciona o gatilho apenas quando eu pressiono. Então, ao pressionar, ele já disparou. Mesmo que eu pressionar e segurar apertado, o gatilho já foi disparado. O mouse up é inverso. Eu pressiono. Enquanto eu não soltar o botão, o gatilho não dispara. Né? Então, o gatilho dispara só ao soltar no mouse up. Ao soltar, ele dispara o gatilho do elemento. Então, até esse ponto aqui funciona praticamente para quase todos os elementos HTML, né? Se não diria todos, mas pode ser que eu esteja
colocando muita regra em alguma exceção, enfim. O Focus e o Blur, eles já são gatilhos específicos, por exemplo, para elementos de entrada do seu formulário HTML. Então, input, select, text area, buttons e também os elementos de âncora. Aqui que é uma âncora, um link, né? O href, onde você coloca lá para redirecionar sua página para um outro local, né? Ou dentro da mesma página, com uma âncora. Então, esse elemento de foco significa que o gatilho vai ser disparado ao entrar no elemento. Então, por exemplo, quando você clica na caixa de texto, né, o cursor começa a piscar ali, certo? Então, nesse momento, você deu foco naquele elemento. Ou quando você abre uma caixa de select, clica com o mouse sobre ela, você deu foco, né? Ou também quando você vai navegando com a tecla Tab, e a tecla Tab, quando você aperta, o cursor cai em algum desses elementos, também você deu foco. Então, todas essas ações funcionam para o gatilho Focus. O Blur, ele é o inverso do Focus, né? A mesma coisa. Serve para elementos de entrada, né, do formulário, input, select, text area, buttons, e para as âncoras, para os links. O Blur, ele é o inverso. Quando eu estou dentro do cursor, o gatilho só é acionado quando eu, por exemplo, clico fora para sair, né? O cursor está piscando, eu clico fora, ele sai daquela caixa. Então, ali tem um evento de Blur. Ou com a tecla Tab, né? Se eu estou no elemento, aperto a tecla Tab, eu saio do elemento, o gatilho é disparado. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos, né? Tenho aqui um código que eu preparei para vocês que tem todos essa lista de eventos aqui implementada. Bom, então aqui no nosso arquivo exemplo gatilhos.php, a gente está importando aqui a biblioteca jQuery, né, 3.5.1, e aí eu posso utilizar as instruções do jQuery. O primeiro gatilho que eu implementei é o Document Ready, né? Como eu falei para vocês, na maioria das vezes é importante a gente utilizar esse gatilho, né? Por quê? É aquela situação, por exemplo, se você programa um determinado gatilho para um botão, né? Onde esse botão, ao ser pressionado, ele vai disparar esse gatilho e a ação que vai executar é modificar algum elemento que, por exemplo, não tenha sido carregado na sua página ainda. Isso vai dar um erro de JavaScript, né? Porque você está tentando modificar, acessar um elemento que ainda não foi criado. Então, na maioria das vezes, a gente vai utilizar todos os nossos eventos e os nossos gatilhos e ações dentro do Document Ready, ok? Então, percebam que eu implementei todos aqui, ó. Eu abri o Document Ready e todos os outros eventos estão implementados aqui. A ordem não vai importar muito, né, a sequência da implementação dos gatilhos, porque para mim não importa que ordem que ele seja implementado, importa que quando a página estiver pronta, todos esses gatilhos estejam funcionando. Então eu criei aqui um gatilho para clique, um gatilho para o dbClick, né, percebe que eu estou seguindo uma ordem de identificador que eu criei lá no meu HTML. Né? Cada um desses é um seletor de ID, né, que eu coloquei nos botões. Então, ó, BTN1, BTN2, BTN3. Né? Então, BTN1 é o clique, BTN2 é o dbClick, double click, né? BTN3 é o mouse enter, né? Bem na sequência lá do que a gente acabou de falar, ok? E depois eu tenho também o Focus, né, que eu vou chamar de input 1, como eu falei. O Focus aqui ele tem algumas especificidades sobre o tipo de elemento que ele vai receber o gatilho, né? Então eu chamei de input 1 e input 2 o Focus e o Blur. E eu fiz também aqui um gatilho de Focus para link, né, para linkear, para ancorar, ok? Então só para vocês observarem aqui a nossa estrutura HTML, né? Como eu falei na outra aula, ó, nosso HTML ele fica separado do JavaScript. A única coisa que a gente precisa fazer é identificar ele de alguma forma para facilitar a codificação lá no jQuery. Mas os eventos ficam todos lá para cima na parte do jQuery. Então, ó, botão 1 é o gatilho de clique, botão 2 double click e assim por diante. Input 1 é o gatilho de Focus, input 2 é o gatilho de Blur. E o input teste, aqui eu coloquei só para facilitar a nossa visualização do gatilho de Blur. Porque se eu não colocasse esse elemento aqui, quando eu desse Tab nesse cara aqui, ele já cairia
no focus aqui do link de A. Então a gente não ia conseguir perceber. Vocês vão entender agora quando eu mostrar para vocês o código, o navegador, beleza? Então, vamos acessar aqui o nosso navegador. Página exemplo gatilhos, só vou atualizar ela, né? Aqui em cima tem uma div que eu chamei ela de mensagem. É ela que está sofrendo as ações, né? A div aí de mensagem. Se vocês verem, todos os gatilhos disparam o quê? A modificação do conteúdo da div mensagem. Então aqui eu escrevo um clique, quando eu pressionar um clique. Aqui eu escrevo duplo clique, né? Mouse Enter. Então eu vou escrevendo o gatilho que está sendo acionado. Isso aqui basicamente para a gente entender o gatilho. Não tem nenhuma funcionalidade prática numa aplicação real, né? Beleza. Então vamos fazer o teste. Ó, se eu clicar no primeiro elemento, ó, ele acionou o gatilho e escreveu um clique na div mensagem. O segundo, ó, se eu der um clique só, nada acontece, né? Mesmo se eu der um clique, depois outro clique separadamente, né, sem ser aquele duplo clique rápido que a gente conhece, também não acontece nada. Agora, se eu der 2 cliques, ele dispara o gatilho, né? Mouse Enter, ó, percebo que eu não vou apertar nada, só vou jogar o mouse para dentro da caixa. Assim que ele encostar a pontinha da seta ali dentro, ele já disparou o gatilho, ó. Escreveu o Mouse Enter. O Mouse Leave, como eu falei, é o contrário. Ó, vou entrar com o mouse dentro do botão, ele continua com a mensagem anterior, né? Quando eu sair do botão, né? Quando o mouse sair do botão por completo, ó, aí sim ele dispara. O mouse down é com relação ao clique, né? Então quando eu vou segurar apertado, vou apertar e segurar, ó, já acionou o gatilho. Soltei, já tinha sido acionado. E o mouse up, né? É na subida do botão. Ó, eu vou apertar, segurei apertado, só vai disparar quando? Quando eu soltar o botão. Aí ele disparou. Beleza? O focus, né, quando ele ganha focus, ó, vou clicar aqui em cima do gatilho, já ganhou focus, entrou aqui o cursor piscando e ele está com focus. Ah, sem querer eu passei no mouse Enter, né? Ele perdeu. Então, de novo, com Tab também, ó, dei um Shift Tab para ele voltar para a tela anterior e vou entrar com o Tab ali. Ó. Então, entrou com Tab e ganhou focus. O Blur é o contrário, né? Vou fazer o teste com Tab, então nada aconteceu. Quando eu apertar Tab para sair desse elemento, para ir para aquela caixinha do lado, lembra que eu falei que eu coloquei uma caixinha só para testar o blur dele? Ó? Vou apertar o Tab, fui para a caixinha, que é uma caixinha de teste, ele disparou o gatilho anterior, ok? E consigo disparar também, ó, vou voltar para o Focus, consigo disparar o blur também saindo da caixa. Simplesmente clicando fora em algum outro elemento, né? Perdeu o foco, ele já dispara o gatilho. E a gente tem aqui também, ó, o foco no link, né? Eu vou apertar a tecla Tab para ir para o link. Cair no link, ele já disparou o gatilho de focus. Ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre as listas de ações, né? Os eventos de ações. Também trouxe aqui alguns exemplos, né? Existem diversos exemplos de ações implementados já na biblioteca jQuery. Vou falar aqui dos mais utilizados e alguns mais importantes que a gente utiliza bastante, né? Primeiramente, né, como parafraseando o Sr. Chico, primeiramente vamos falar sobre a propriedade HTML ou o HTML String. Né? Então, o método HTML ele possui duas funcionalidades diferentes, né? Uma com parâmetro string, outra sem parâmetro string. Quando eu uso sem parâmetro, né, a função HTML ela tem aí o objetivo de retornar o conteúdo de dentro de uma determinada tag a qual eu estou utilizando esse seletor. Vamos ver aqui no exemplo ao lado. A gente tem a variável texto que recebe a string texto da div. Né? Vamos ver aqui, ó, no primeiro botão, né, acionar a ação HTML sem parâmetro. Então é o btn1, eu coloquei um gatilho de clique, certo? E aí quando eu clicar, o que eu estou fazendo na variável texto? Estou colocando o conteúdo
HTML da div ID mensagem. Então eu tenho a div ID mensagem e ela tem alguma coisa aqui dentro, que está escrito texto da div. Então isso aqui é o ponto HTML retornado do elemento ID mensagem. Então isso retorna para a variável texto, né? E aí quando eu dou alert, ele vai alertar o texto da div, ok? Quando eu uso com o parâmetro string, né, que é a segunda situação, que é o meu botão 2, eu coloquei um outro gatilho aqui de clique no botão 2. Então quando eu uso o HTML com parâmetro, então percebam que agora eu fiz o processo inverso. Var texto recebe uma string que eu defini, não. Coloquei aqui, ó, mudando o texto da div e aplicando o negrito. E eu coloquei as tags aqui, ó. Então, significa que quando eu fizer seletor mensagem, né, da div ID mensagem, ponto .html, e eu colocar essa variável texto aqui dentro, né, ó, eu vou modificar o que tiver ali dentro. Para mim não importa o que estava aqui dentro. Esse texto da div vai sair e vai entrar esse novo texto que eu apliquei aqui na mensagem, né? Então, vamos ver isso aqui na prática. Aqui. Então a gente tem aqui o exemplo ação HTML, né? Ações HTML. Então o primeiro botão aqui, o que ele faz? Ó, né? Ele pega, é o ponto HTML sem parâmetro. Ele vai pegar o texto da div, jogar na variável texto e alertar ela. Texto da div. O segundo, né, a gente já colocou, quando eu apertar, coloca um novo texto para ser atribuído ali dentro. Então ele muda o texto. Percebe? Né? Beleza, pessoal? Continuando, aqui agora a gente tem uma nova ação, que é a ação val ou val com string. É bem semelhante à ação ao método HTML, né? No caso, o HTML ele é aplicado a elementos que não são elementos de entrada, né? Por exemplo, uma div, uma table, né? Por exemplo, uma table ela tem seus diversos TRs ali dentro. Então, se eu aplicar um ponto HTML da table, eu estou retornando todas as TRs ali de dentro, né? Agora, o val ele já é específico para elementos de entrada, do tipo input, select, text area, né? Então, ao usar o val sem parâmetro, este tem a função de retornar o valor que está armazenado na tag, né? Então, aqui a gente tem o input type text, eu chamei ele de testVal. Aqui eu modifiquei um pouco a forma de usar o seletor, para vocês entenderem, né, que a gente não precisa sair dando ID em tudo. Também consigo utilizar a seleção através do name, né, ó. Nesse caso aqui, meu seletor foi qual? Eu quero selecionar o elemento de input. Na verdade, eu quero pegar o gatilho de keyup, né? Quero pegar o gatilho de keyup em quem? Em um elemento de input. Qual input? Né? O input de name igual testVal. Entre aspas simples, não testVal. Então, eu poderia dar um ID para esse input, né? ID input 1, e aí colocaria aqui, ó, cerquilha input 1. Daria na mesma, tá? Conseguiria acessar da mesma forma o elemento. Então, keyup nesse elemento, a ideia é que cada vez que eu pressionar uma tecla nesse elemento aqui, eu faço o quê? Eu pego o valor total que está ali dentro daquela div e jogue dentro da onde? Ó, o HTML que a gente aprendeu anteriormente, né? Ó, mensagem.html recebe o valor. Então, conforme eu for digitando, ele pega o que eu digitei, né, tudo que está dentro da caixa digitada e vai trocando, né, com o valor do testVal, né? Então, isso é quando eu uso sem passar o parâmetro, eu estou retornando o valor da caixa, e eu posso usar também com o parâmetro de string, que é o segundo caso. Quando eu clicar no botão limpar, por exemplo, eu passo um ponto val, abre e fecha parênteses, apesar de eu estar passando abre e fecha aspas vazias, eu estou passando um valor ali dentro, né? Aqui no primeiro caso eu não passei nada, aqui eu passei string vazia. Então, nesse segundo exemplo, né, a gente vai mudar o conteúdo da mensagem, desculpa, não o conteúdo da mensagem, né, o conteúdo do input testVal. Então, nesse caso, a gente vai mudar o conteúdo do input name testVal para vazio. Ao pressionar o botão, o valor, que é a propriedade value do input, recebe a string vazia. Modifica esse para esse valor passado. Beleza? Vamos ver isso na prática. Então, a gente tem aqui aquele código rodando. Conforme eu digitar alguma coisa aqui dentro da caixa, ele já vai
pegando o valor de dentro da caixa e jogando na div. Primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando eu pressionar limpar, teste val, ele vai modificar o conteúdo daqui de dentro, o valor daqui de dentro, com vazio. Então ele tira o que estava ali dentro e limpa. Beleza? Dando sequência na lista de ações, né, a gente tem o show e o ride, também bastante utilizados para a gente manipular os elementos da sua página aparecendo e desaparecendo com os elementos, né, que forem importantes. Então o método show e o ride eles servem para, respectivamente, mostrar e ocultar um elemento HTML. Né? Isso quer dizer que eles, quando eles forem acionados, eles vão modificar a propriedade display do CSS desse elemento. Então, ao acionar o show, eu estou aplicando display block no elemento. Ao acionar write, eu estou aplicando display none. Né? Então, aqui a gente tem no nosso código. Dentro da div de mensagem, eu coloquei aqui, ó, mensagem que será ocultada, barra mostrada, ao clicar nos botões abaixo. Então, se eu clicar no show, né, ele vai aparecer. Se ele já estiver aparecendo, não muda nada. Né? Se ele tiver com bloco e receber bloco, não mudou. Agora, se ele estiver oculto e receber o bloco, aí ele volta a aparecer. Né? Então, aqui, ó, quando clicar no btn show, gatilho clique, dispara a ação show na mensagem. Né? E o outro gatilho, né, btn write, quando clicar no btn write, dispara esse gatilho de clique, né? Ele aciona a ação write para mensagem. Vamos ver qual que é o efeito disso. Então, se eu clicar no show, como eu falei, ó, não acontece nada porque ele já está mostrando, certo? Se eu clicar no write, ele oculta. Né? Se eu clicar no write de novo, mesma coisa para o show. Né? Aqui, se ele não está aparecendo, eu cliquei para ele desaparecer, ele já estava com display none. Ele recebeu o display none de novo, nada mudou. Então, agora aqui, display block, display none. Display block, display none. Né? E para finalizar essa nossa aula de hoje, eu trouxe também o fade in e fade out, que é basicamente o show e o write com uma firula, né, com um negocinho ali mais bonitinho para aparecer e desaparecer aquele elemento da sua página. Eles fazem a mesma coisa, só que além de dar o display, eles mexem na propriedade opacity. Né? Ele trabalha com a propriedade opacity, ela deixa transparente ou não. Né? Se você colocar 1 ou 100%, o elemento aparece por total. Conforme você vai reduzindo essa escala aí de 0 a 1, né, de 1 para 0, ele modifica a transparência até sumir o elemento. Então aqui, basicamente o mesmo código, eu só troquei para fade in, né? Troquei aqui também o nome dos IDs dos botões, né? E a ação é o fade in e o fade out, de acordo com o botão que eu pressionar. Ó, se eu der o fade out, ó, perceba que ele vai desaparecendo, né? E o fade in vai aparecendo. Né? Beleza? Bom, para mais eventos de gatilhos e ações, acessem o site da W3 School e explorem um pouco lá os gatilhos e ações do jQuery. Né? A gente tem ali o link direto do jQuery para vocês verem tudo que tem a respeito de jQuery. E eu coloquei ali um gatilho específico de jQuery Events. Né? Tem alguns eventos mais utilizados. E jQuery Examples, ele tem alguns exemplos práticos para vocês visualizarem e adaptarem dentro do site de vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e